Um dos maiores vulcões do mundo entra em erupção e liga estado de alerta no Havaí. Homem faz ataque em parque na França e esfaqueia 4 crianças. Nova York fica coberta por fumaça tóxica por conta de incêndios florestais no Canadá. Mark Zuckerberg, dono da Meta e Facebook, critica o Vision Pro, novo óculos de realidade mista da Apple. Condições para a volta do fenômeno El Niño são confirmadas e especialistas preveem que ele pode se tornar um super ninho. No vídeo de hoje teremos tudo sobre essas notícias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 15.555. 15.555 likes, então chega aí pesado. Fala e na aí. quinta posição, a gente vai começar falando sobre um dos maiores vulcões do mundo que agora entrou em erupção novamente. O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, localizado no Havaí, entrou em erupção às 4h44 de quarta-feira. A atividade vulcânica começou dentro da cratera Hale Mau Mau. As informações foram confirmadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, chamado de USGS. Eles também informaram que os perigos serão reavaliados à medida que a erupção vai evoluindo. Vale lembrar que esse vulcão fica constantemente em atividade, então ele volta para a erupção quase que todo ano, né? Tanto é que a última atividade registrada por lá foi em janeiro desse ano e se estendeu até março desse ano. Ou seja, a gente teve abril e maio aí, né, de sossego e agora em junho a gente volta a ter problemas. E agora nesse momento, inclusive, o nível de alerta já passou de assistido para aviso. O que isso significa? Antes ele era um vulcão que se sabia que em algum momento ele ia voltar a estar em erupção, então ele tinha que ser assistido, todo dia ele tem que ser acompanhado, né, para evitar qualquer tipo de problema, né, para evitar um problema do nada, porque não vai ser do nada, todo mundo já sabe que em algum momento ele vai voltar a sair em erupção, então ele saiu de assistido para aviso, ou seja, já tem um aviso de erupção que está rolando no local. Isso obviamente atrapalha na questão de voos, isso atrapalha na questão de saúde, de pessoas que moram próximo ao local, não tão próximo, até porque o local já tem um afastamento meio que por si só. Sim. Como ali é um local que sempre está em erupção, existe ali um parque dos vulcões, é o Parque dos Vulcões do Havaí. Lá a gente tem dois principais vulcões, que é o Kilauea, que é esse que agora tem erupção, e o Mauna Loa. Ambos são ativos há muito tempo e vão ali reconstruindo a paisagem local. E tu vai ver hoje lá o local, o Parque dos Vulcões, tu vai ver daqui a um ano, vai ser outro parque, entendeu? Porque o tempo todo a lava tá comendo ali, tá entrando em contato com a água, tá criando novas rochas, inclusive tem rochas que só existem por lá. Além de rochas que só existem por lá, a gente tem algumas espécies endêmicas, que é uma espécie que só existe em um local, no caso, em volta desse parque. Principalmente pássaros, então a gente tem pássaros raros, parece inclusive um local fora da Terra, né? Inclusive a gente tem um vídeo lá no canal Espalhável dos 5 maiores vulcões, ou até os maiores vulcões que já entraram em erupção, já fez um monte de desgraça aí no mundo, e tem um vulcão que nem tu falou, tá ligado? Tipo assim, ele fica um tempo saindo a lava e, tipo, por muito tempo, tá ligado? Fica anos ali saindo a lava e realmente vai, tipo, como se fosse na ilha ali do Havaí, por exemplo, ele vai criando uma nova ilha ou até mesmo... Ele vai expandindo a ilha, isso, né? Vai expandindo a ilha pra criar novos lugares, digamos assim. É por isso que tu falou dos pássaros. E vai engrossando o caminho até chegar na água e tudo mais, vai dificultando cada vez mais a chegar na água, porque agora a ilha tá maior. Sim. Então todas essas condições vão transformando o local e vão, por exemplo, com o tempo, com o peso, com a força da temperatura da lava e tudo mais, em cima da onde hoje já é rocha, da onde hoje já é pedra por conta da passagem da lava anterior, né? Vai transformando o local e vai deixando bem colorido, inclusive. A gente vê até aquelas praias que tem a areia preta, tá ligado? Porque é de porque tem um vulcão por perto, né? Na quarta posição, a gente vai falar de um ataque em um parque da França que deixou 4 crianças esfaqueadas. Um homem fez um ataque em um parque em Annecy, cidade nos Alpes da França, na manhã dessa quinta-feira. 4 crianças e um adulto foram esfaqueados por ele. O agressor tem nacionalidade síria e já foi detido pela polícia. Esse caso aqui, além de ser um caso bizarro por si só, o cara atacou 4 crianças, realmente crianças, tá? Tá louco. Inclusive algumas estavam em carrinhos de bebê. Meu Deus. Olha a situação. 2 delas, inclusive, ainda estão em estado grave. Inclusive, um adulto também foi atacado e também está em estado grave. E no local tinha policiamento. Só que o policiamento, ele existe no local meio que pra prevenir que tem ataques, mas também pra colocar meio que assim, ó, se você fizer um ataque aqui, vai ter polícia pra te pegar, você vai ser pego e você vai ser punido. É meio que como uma ameaça. Se você fizer, você vai ser, né, punido. Mas às vezes não funciona tanto do outro lado, no lado preventivo. Então, como que um policial vai saber que qualquer pessoa pode tirar uma faca, pode atacar todo mundo? Não tem o que ser feito, entendeu? Tinha policial no local, mas mesmo assim não tinha o que ser feito. O cara não consegue prever, né?
Exatamente. Então a polícia, inclusive, conseguiu parar ele muito rápido, mas mesmo assim ele já tinha atacado 4 crianças e um adulto. Vale lembrar que a Síria está vivendo um momento muito complicado no país, uma crise humanitária. Por conta disso, milhões de sírios precisaram abandonar suas casas e procurar novos países. Inclusive, muitos foram para a França, que foi onde aconteceu, e eles são chamados de refugiados, né? Por conta disso, normalmente eles ganham a nacionalidade do país, passam a ter ali um novo lar, né? Para ter um recomeço. O homem que foi pego, que estava envolvido nisso aqui, veio da Síria, tinha cidadania francesa, mas também tinha cidadania sueca. Então ele tinha ali tanto documento sueco quanto o documento de habilitação. Ele tinha a carteira de habilitação da Suécia. Então agora a polícia vai investigar qual que era a intenção dele, né? E o que se diz é que ele não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de grupo terrorista. Tipo assim, foi ali uma atuação voluntária e particular dele. E olha que doideira, antes dele fazer o ataque, ele teria gritado: "Isso é por Jesus Cristo." Caramba. Em nome de Jesus Cristo. E o problema fica ainda maior porque 2 das crianças eram estrangeiras. Uma era holandesa e outra era britânica. Então os 2 países agora também ficam de olho em qual que era a motivação desse cara que fez isso, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma fumaça tóxica que invadiu Nova York. O mundo se deparou com imagens diretas de Nova York que pareciam ter saído de um filme pós-apocalíptico. Tudo começou por conta de uma onda de incêndios florestais lá no Canadá, no país vizinho. Isso é normal no Canadá em épocas de clima quente e seco, mas dessa vez a época começou de forma mais precoce e intensa. Ou seja, no Canadá a gente tem um problema de queima que vai ali, basicamente, ele acompanha esse problema de queima, ele vem sempre na mesma época, que é uma época onde tem mais seca e por isso tem mais queimada natural. Existe a queimada natural também, não só aquela criminosa. Quando a gente fala no Brasil, por exemplo, de queimada criminosa, muitas vezes se fala sobre a não proteção de um local que não precisava ter sido queimado, entendeu? Por exemplo, começou um incêndio em um local, vamos conter o incêndio para não atacar tudo, entendeu? E deixa Deus dará. Então, muitas vezes, para você ser criminoso nessa relação aqui, você sendo uma autoridade, basta você não cuidar da região. E o Canadá, muitas vezes, é criminoso nisso. O Canadá, inclusive, ele sustenta uma imagem para o mundo de um país ecológico, né? É um país que se diz ecológico, respeita, tal. Inclusive, tem incentivo financeiro, tem várias coisas assim que o Canadá realmente como é que a gente pode dizer? É exemplo para o mundo, né? Essa parte ecológica. Mas, por outro lado, o próprio Canadá tem um monte de crime ambiental. Como, por exemplo, essas queimadas que acontecem ano após ano e que vão piorando ano após ano, igual acontece no Brasil. Se o Brasil é uma vergonha pro mundo quando deixa queimar aqui, o Canadá também é uma vergonha pro mundo. Tem um outro detalhe, o Canadá é um país que sai por aí na América do Sul comprando alguns espaços, né? Compra principalmente de países que tem ali uma moeda muito pior, certo? Então consegue pagar um valor mais abaixo, para um local que ele sabe que vai poder fazer milhões ou bilhões de dólares com mineração. E o governo vai até o local, destrói o terreno, faz a mineração dele sem olhar quem, não tá mais ligando pra natureza igual vende que liga tanto, entendeu? E é um problema que o Canadá vem gerando, e essa culpa é do Canadá. A gente tem que deixar isso aqui claro, porque quando a gente fala do Brasil, a culpa é do Brasil, certo? A gente não poupa falar do Brasil, né? A gente fala porque a gente fica realmente puto, né? Eu tava em São Paulo, inclusive, naquele dia lá que 3 horas da tarde ficou escuro o céu. Mas não é que ficou escuro igual de noite, ficou escuro, tipo, realmente preto o céu. Tu olhava e falava, o que aconteceu? Eu juro por Deus, eu pensei que tava acontecendo. Eu falei, acabou. Veio o fim dos tempos. É muito doido. Aí eu comecei a ver no Twitter, a galera falando, não, ó, a fumaça da queimada lá do Pantanal tá chegando em São Paulo, atravessou todo esse caminho e tá chegando aí, tá ligado? E foi o que aconteceu. Então no Canadá a gente teve uma queimada muito grande, e aí essa fumaça então foi até a região leste dos Estados Unidos, que é uma região bem populosa, que é onde tá, por exemplo, Nova York, né? E como consequência a gente teve ali todo tipo de atividade ao ar livre meio que sendo cancelada. Os caras tinham isso é meio bobeira, né? Mas todo tipo de atividade. O cara ia lá correr, o cara ia jogar um basquetinho lá, qualquer coisa do tipo. O cara não foi fazer, entendeu? Além disso, todos os voos também foram interrompidos e milhões de pessoas foram obrigadas a ficar em casa. A gente teve vários tipos de alertas sendo emitidos pela cidade via SMS, a galera mandando pelo e-messenger, por e-mails, até mesmo sonoros, falando, ó, existe um risco de saúde hoje de sair nas ruas de Nova York. Você não pode sair e respirar esse ar porque você vai ter algum problema de saúde. Então você viu ali muito menos pessoas em Nova York, parecendo até o que foi na pandemia, certo? Nas ruas. E quem tava na rua, normalmente tava com uma máscara. Quem tava sem máscara, tava fazendo um mal muito grande pra própria saúde. E o mais doido é que as pessoas que realmente saíram sem máscara não vão ver como é que se fala? A prejudicial agora, né? Vai ser depois, porque como é um bagulho respiratório. Cara, tem várias situações pro cara estar sem máscara. Por exemplo, o cara saiu de casa, nem viu. Tá ligado? Nem notou. Não é tipo, às vezes, não é como se fosse na pandemia, que o cara tinha tempo pra poder se preparar, de ter máscara em casa bonitinho, tal. Não, que o cara só saiu de casa, pô, o céu tá uma loucura aqui, né? Às vezes o cara acha, não, tá uma neblina estranha, né? Aí vai indo, vai ficando cada vez pior. Que porra é essa? Porque até o horizonte de Nova York, que é normal de ver, né? Sumiu. Sim. Não dá mais pra ver, por causa daquela fumaça que ficou por lá. Só pra vocês terem uma ideia, em algumas áreas de Nova York, o índice de qualidade do ar estava acima de 400. Esse número aqui, a gente não... Como que ele funciona? Esse número aqui é o número de contaminação do ar.
Se o ar é verificado com 100, ali nessa numeração, ele é considerado insalubre, ou seja, já não é ideal pra gente estar respirando. No 100? No 100. Se ele chega em 300, ele é considerado perigoso. Nossa. 400, ele é realmente muito perigoso. Então agora o Canadá, além de tudo, pode ter a pior temporada de incêndios florestais da sua história, e isso deve afetar também os companheiros deles e vizinhos americanos. Na segunda posição, a gente vai falar do Zuckerberg e da Apple. O Zuckerberg agora atacou a Apple, cara. Isso é doido. Fazia tempo não, acho que eu não lembro de ter visto ele fazer isso, não. Não, também acho que não. Eu acho que ele ficou a vida toda aí meio que calado, né? Sim. Mas agora... Ele nunca foi de se meter em treta assim com outras pessoas. Agora não, agora ele realmente comprou uma briga aí com a Apple. Mark Zuckerberg, dono da Meta, alfinetou a Apple em comentários sobre o novo produto da empresa. Em uma reunião com funcionários da Meta, ele falou sobre o Vision Pro, o novo óculos de realidade mista da Apple. Ele demonstrou não ter ficado surpreso com o anúncio e ainda criticou o preço do produto, que está custando $3.500. Qual que é a grande briga aqui do Zuckerberg? Ele tá investindo pesado na Meta. Ele acredita que no futuro essa questão de realidade aumentada vai ser muito forte no mundo. Que a gente vai ter realmente, tipo, quando a gente for acessar um computador, algo tipo, vai ser comum a gente colocar um óculos. Talvez esse óculos vai ficar cada vez mais fácil, tá? Talvez seja mais fácil a gente trazer o computador pra dentro do óculos que a gente usa hoje, do que a gente passar a usar o óculos que eles estão querendo propor hoje. A galera talvez ache muita coisa, aquele óculos grandão hoje, tal. E aí teve até um tempo atrás aquele Google Glass. Não sei se todo mundo vai lembrar. Mas ele é um óculos um pouquinho menor, que parece um pouco mais com o óculos normal, e ele aparece as informações ali na lente. Pô, eu acho que isso pode começar a virar com o quê? Tem muita gente que usa óculos no mundo. Muita gente mesmo, assim, tipo, bilhões de pessoas devem usar óculos no mundo. Do nada, chega uma tecnologia onde o cara vai fazer um óculos, de novo, porque o cara tá sempre fazendo, né? E fala, ó, esse óculos aqui é mais resistente, e ele ainda tem um computadorzinho pra você ler aqui informações. Eu acho que assim pode ser que seja introduzido em bilhões de pessoas. Se for como um videogame, ou como um... Como é que é aquele que tinha do... Kinect? Pô, aí, eu nem sei o nome. Se for um Kinect, mano, não vai virar. Não vai virar. E o cara tá despejando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares nisso. Ele, inclusive, já tem um óculos próprio, que é igual esse da Apple, só que, na verdade, ele é menor. Não é tão grande, e ele tá um pouco melhor desenvolvido, porque esse óculos da Apple é o primeiro óculos dentro desse universo, enquanto a Meta, que é a empresa do Zuckerberg, já tá no Quest 3, ou seja, já tá lá na frente. É como se fosse a guerra entre iPhone e Samsung que teve, né? Sim. Então, aqui no caso, o iPhone tá saindo muito atrás, não tá saindo na frente. Então, por conta disso, o Zuckerberg comentou, porque do nada, um grande player, que sabe da tecnologia, entrou no mercado que ele tá investindo. Ele falou o seguinte: o Vision Pro custa 7 vezes mais que o Quest 3, e requer tanta energia que você precisa de uma bateria e um fio ligado a ele para usá-lo. Questionando ali, né, a funcionalidade. Ele falou também sobre como foi apresentado o Question Pro ali, né, pra galera, onde na maioria dos vídeos é um vídeo de propaganda mesmo, né? Sim. Aparece a pessoa sentada fazendo as coisas, e ele fala, o nosso dispositivo também é sobre ser ativo e fazer coisas. Essa pode ser a visão do futuro da computação da Apple, mas tipo, não é a que eu quero. Ou seja, ele fala, se no futuro eles querem ver todo mundo parado, sentado, igual no filme do Wall-E, tá ligado? Eles podem lançar lá o produto deles pra isso, mas o meu produto não é pra isso. Ele quer que seja algo mais dinâmico. Pô, ele cutucou muito a Apple. Sim, ele foi dando, tipo, ponto a ponto, falando, a gente é melhor nisso, nisso e nisso. É, bem isso. E ele falou ainda no final de tudo isso, que ele ficou animado. Ele falou, pô, eu vi a Apple, não fiquei surpreso, fui ver o produto, os caras lançaram 7 vezes o nosso preço, um produto pior do que o nosso, tô animado, a concorrência veio bem. Então, olha tá que audácia, né? Bom, pra quem ficou interessado no Vision Pro, que hoje tá custando $3.500, né? Ele foi anunciado na segunda-feira e começará a ser vendido nos Estados Unidos em 2024 e deve chegar aqui também no Brasil. O Quest Pro, hoje, que é o óculos mais caro da Meta, custa $1.000. Então ele custa bem menos, e esse é o Pro. Entendeu? Esse é a versão Pro. Provavelmente esse da Apple também vai sair uma versão Pro depois, que vai ser mais de $3.500. Entendeu? Tipo, e esse é o primeiro. É isso que a gente tá falando, entendeu? Não, e o mais doido é que a Apple, ela mais ou menos vem assim, né? Ela lança um grandão, todo robusto, pra ver se a galera curte. Aí veio o Zuckerberg e falou, não, eu acho que tem que ser mais slim, não sei o quê. Aposta quanto comigo que na próxima a Apple vai vir com um, bem pequenininho, que tu vai tirar de dentro de um slick ainda. Não, mas vai ter que ser, cara, porque, tipo, não dá pra ser um trambolho, pô, sim, tá ligado? Em nenhum lugar isso vai ser funcional, tá ligado? Na primeira posição, a gente vai falar da volta do El Niño, ou talvez do Super Niño. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, conhecido como NOAA, disse na quinta-feira, dia 8, que as condições para a formação do El Niño estão oficialmente confirmadas. A ocorrência dessa variação climática já era esperada. Agora a expectativa é outra, a de que ele pode se tornar um Super El Niño. Então o que acontece? Esse El Niño é mais ou menos uma mudança climática que acontece no mundo todo por conta do aumento de temperatura das águas do mar. Isso aí vai se expandindo e vai se espalhando por todo o planeta.
então pode atingir todos nós. A gente já teve o El Niño passando algumas vezes por aqui, e em 2015 e 2016 ele se tornou um super El Niño, e na época deu uma crise climática no mundo todo. Com a pesquisa atual que a gente tem, existe de 4 a 7% de chance dele desaparecer, ou seja, é quase impossível que ele desapareça, mas não é impossível. Então tem a chance. Então tem esse lado aqui que a gente pode se apegar também com fé. Só que a gente também tem do outro lado uma previsão que fala que existe uma porcentagem muito mais alta de que ele se torne um super El Niño e então impacte o mundo todo. Então só pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil ele causaria impactos. Na região norte e nordeste teria diminuição de chuvas, causando secas no sertão nordestino e incendiando florestas lá na Amazônia. Na região sudeste a gente teria aumento da temperatura média, mesmo por exemplo durante o inverno. E na região sul a gente tem aumento da temperatura, a gente tem precipitação. O que é isso? O inverno, em julho é inverno. Sim. É frio. No sul é mais frio, uma região que é mais fria, certo? Por conta do El Niño, pode ser que não seja. Pode ser que seja calor. Além de ser calor, pode ser que não seja inverno, pode ser que seja primavera. Nossa, olha Pode ser que a primavera chegue entre maio e julho. Já passamos de maio. Então em junho, agora, talvez a gente não tenha inverno. A gente comece a ter primavera. Caramba, mano, que por doideira. Conta do impacto dele. Então ele é um fenômeno até que hoje os cientistas tentar entender qual que é o impacto dele direto, né, com o aumento da temperatura do mundo e tudo mais. Ele é muito forte. E ele foi visto pela primeira vez por um grupo de pescadores lá no Peru. E os caras perceberam que estavam pescando, chegar ao final do ano, não vinha o mesmo tanto de peixe. Sim. E aí podia ser vários motivos. Podia ser, por exemplo, um negócio de temporada, né? Tem peixe que se reproduz uma época, daí ele some, por isso já não estaria ali, né? O cardume vai para outro lugar. Mas aí foram investigar e descobriram que tinha esse fenômeno aumentando a temperatura da água do mar por ali. Essa descoberta foi feita no final do ano. Então, na época, eles já se preparavam pro final do ano, sabendo que ia ser pior, e falavam, tá chegando o El Niño. El Niño, porque lá eles chamam de o Menino Jesus, né? Caramba. No final do ano eles falam, a chegada do Menino Jesus, a chegada do El Niño. E aí eles mantiveram isso pra poder falar também sobre o fenômeno. O mais doido é que também tem aquele fenômeno que é Laninha também, né? Que também... Esse Laninha passou agora recentemente também e destruiu muita coisa lá nos Estados Unidos, do Caribe e tudo mais, né? Mas é outra coisa. Esse é o El Niño. A gente já falou também aqui no canal muito antigamente sobre ele, mas esse Laninha eu acho que foi ano passado, inclusive. Esse fenômeno, El Niño, é muito doido, que nem tu falou, que ele vai no mundo todo, porque realmente é uma mudança climática no mundo, tá ligado? Então olha só, mano, imagina a gente ter primavera agora no inverno, aí em outro lugar que seria verão vai ser inverno e tipo fica trocando tudo isso aí. Isso aí tem consequências na natureza, né? Porque às vezes a gente fala, pô, o que muda pra gente? É só botar uma roupa. Se ficar frio, eu boto uma roupa. Se ficar calor, eu fico ali com uma roupa mais curta. Sim. É só isso. Tá ligado? Tem gente que vai pensar assim, mas não, né? Isso aí vai mexer na natureza, aí a gente vê do nada, como tem degelo, aí tem aumento da água, aí tem Balneário Camboriú que precisa, por exemplo, aterrar a praia. Por que Balneário Camboriú precisa? Eu tô falando de Balneário Camboriú porque a gente é daqui. Então, por que Balneário Camboriú precisa aterrar a praia? Porque a cidade de Balneário Camboriú foi construída em cima de um mangue. Então, a praia tá procurando um mangue. O mar tá procurando um mangue. O mangue sempre teve ali. Ué, cadê o mangue? E o mar, ele vai voltar várias vezes. E é isso, tá ligado? E vai ter que ficar nessa pilha de ficar aterrando. Beleza, vai continuar aterrando. Mas tem essas preocupações. Começa a ter esse tipo de preocupação. Lá em Nova York, por exemplo, cidades que hoje têm contato direto com o mar, né? Do mundo todo, cidades muito importantes. Veneza, né? Estão com medo do que pode acontecer com esse degelo enorme que tá acontecendo cada vez mais com o tal do aquecimento global, que já é um papo tão antigo e tão velho, né? Que quando nós criança, os caras falavam, o aquecimento global... O buraco na camada de ozônio. Filho de vocês tá fudido. Eu lembro que falava assim pra nós. E nós com 5 anos, o quê? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente qual o próximo tema que eu vou escrever por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.